força com uma maturidade mais ampla, de uma forma cada vez mais genuína, aprofundada e equilibrada. Existem momentos na nossa vida que, por algum motivo, a gente não viveu bem naquela certa idade, que pode ter sido na infância, na juventude, no adulto, a idade que for, no ciclo dos setênios que for, a gente pode ter vivido aquele chakra não de uma forma equilibrada, ter passado por ele com pouca energia, não conseguindo viver o seu equilíbrio. Há outros momentos que a gente vive cada chakra com muita energia, de uma forma exacerbada, porque de menos ou de mais é desequilíbrio. Então, a gente vai fazer essa análise dos nossos chakras. Vamos fazer um estudo rápido, ele é sintético, para a gente compreender que as nossas medidas, o que elas representam, para a gente ter o poder reflexivo de fazer uma intervenção e escolher os melhores tratamentos para a gente mesmo, quando a gente entende que um daqueles centros de força está mais fragilizado. Quando a gente vê que um dos nossos centros de força está com uma vitalidade boa, a gente entende que aquele centro é uma força e que a gente pode contar com esta força para se mover no mundo. E assim é. Então, eu vou pedir para a Maísa colocar o próximo slide. Perfeito. Nesse slide daí, a gente vai ver os 7 centros de força. Lá em cima está o 7º, mas a gente vai começar olhando lá embaixo, no primeiro. Quando esse centro de força em nós está saudável e está em equilíbrio, a gente tem vitalidade, a gente tem a capacidade de dar conta da nossa sobrevivência. Quando este centro de força, estamos ainda no primeiro, ele está com pouca energia, ele está hipoativo. Então, a gente vê que, ao invés de vitalidade, a gente tem uma demência, algo lento, algo ali devagar. E, ao invés de sobrevivência, a gente apresenta um certo parasitismo. O que é isso? A gente passa a pegar carona da capacidade do outro de sobreviver, já que a gente não está conseguindo, a gente parasita, a gente se encosta numa situação confortável e fica usufruindo de algo que a gente não está conseguindo dar conta. Neste mesmo centro de força, quando a gente vai analisar a exacerbação, a hiperatividade dele, quando tem muita energia aí, a gente vê que a gente está muito agitada, a gente está hiperativa, ou a gente está com medo de faltar o necessário para sobreviver e acumulando muita coisa para além do que a gente precisa. Então, essas são pistas gerais, existe muito mais coisas, mas como a gente está no estudo sintético, eu trouxe palavras-chave para fazer um quadro síntese, para a gente ter um norte. O que é o primeiro centro no equilíbrio, o que é o primeiro centro com pouca energia, o primeiro centro com energia. Neste mesmo raciocínio, a gente vai observar isso nos outros centros de força. O segundo chakra, que ele vibra na cor laranja em equilíbrio, a gente está com a libido ok, não é? Quem tem uma vida sexual ativa está de uma forma normal, ativada nesse setor. A gente sente prazer nas coisas da vida, prazer no alimento, prazer em encontrar alguém, prazer em sair para um lazer, para um passeio, prazer no trabalho. A gente entra num sentimento e numa sensação de encantamento. A gente fica encantado com o pôr do sol, encantado com as novidades, encantado com a beleza da vida. Quando isso está acontecendo, mostra que o nosso segundo centro de força ele está saudável, está ok. Com pouca energia, a gente apresenta desinteresse, é um sintoma. Com muita energia, o segundo centro de força
mostra para a gente que, ao invés de prazer e de encantamento, a coisa é tão boa que vira vício. Então, os vícios são pistas de que o segundo centro de força precisa ser tratado. E outras atitudes destrutivas, a gente elege coisas não tão saudáveis para a nossa vida, que aos poucos vai se tornando no suicídio lento. A gente, às vezes, tem consciência, às vezes não tem, que aquilo vai, aos poucos, minando e nos matando. Então, isso palavras-chave do segundo centro de força. O terceiro centro de força, que fica na barriga, na parte superior, que vibra na cor amarela, que também é conhecido como plexo solar, está em equilíbrio quando a gente está enfrentando o que a vida coloca para a gente, enfrentando o que aparece no nosso cotidiano e se empoderando, né? Se colocando com poder para enfrentar o que for preciso. Quando a gente se vê paralisado, quando a gente vê fugindo e com medo de enfrentar as coisas, é um sinal que esse centro está com pouca energia, uma baixa energia, hipoativo. Quando esse centro está hiperativo, com muita energia, ao invés de enfrentamento, a gente ataca, a gente agride e a gente é inconsequente. São pistas de que tem energia demais no nosso centro de força do poder. No quarto chakra, que é o cardíaco, que ele vibra com aquela escola de samba da Mangueira, verde e rosa. Verde significando saúde, equilíbrio, e rosa, ternura, carinho, amorosidade. Quando a gente está em equilíbrio com as nossas emoções, com a saúde em todos os aspectos, esse centro mostra que está saudável, que está equilibrado, que está bem. Com pouca energia, aparecem todas as patologias de hipotensão, hipotiroidismo, sabe? Então, todas as patologias de baixa. Aparece também, em termos emocionais, carências, porque quando a gente não ama com equilíbrio, a gente acaba se agarrando ao outro, vira um chicletinho. Então, esse centro, quando está com muita energia, exacerbado, quando está hiperativo, são as doenças hipertiroidismo, hipertensão e por aí vai. E em termos de padrões comportamentais, quando tem muita energia nesse amor, esse amor, ao invés de virar carência, que é pouca energia, vira controle. Eu quero controlar tudo, eu quero controlar o outro, eu quero controlar as histórias. São pistas de que a gente precisa fazer um tratamento para equilibrar esse centro que está com energia demais. No quinto chakra, que é o da comunicação, que ele vibra na cor azul clarinha, em equilíbrio, a gente se expressa, a gente comunica, fala o que tem que falar, fala o que a gente acha, fala o que a gente sente, fala o que a gente faz de boa. Quando tem pouca energia nesse centro, a gente omite, a gente cala, silencia. Quando tem muita energia nesse centro de força da comunicação e expressão, a gente desqualifica, fala desqualificando, a gente mente, a gente faz um monte de confusão. Então, são pistas para entender o desequilíbrio do quinto chakra. No sexto centro de força, que é o conhecimento da intuição, com pouca energia, a gente vê sinais de indiferença. Com muita energia, a gente vê pistas de fanatismo. A pessoa passa a conhecer e aí acha que aquilo é a verdade, e aí acha que não existe outra verdade e vira fanático. Aí a pessoa passa a querer organizar alguma coisa, conhecer alguma coisa, conseguir alguma coisa, mas tem dificuldade e passa a ser obsessivo.
Então, a obsessão, o fanatismo são pistas de que existe uma exacerbação no equilíbrio do sexto chakra. E, por fim, o sétimo chakra em equilíbrio. Uma brincadeirinha aqui, Mônica. Então, os eleitores de Bolsonaro Arrasa, são equilibrados no quinto e do sexto chakra. No sétimo chakra, é o chakra da sabedoria. A dimensão espiritual. Quando a gente vê que a gente tem uma conexão espiritual, que pode ser religião, mas pode ser a minha conexão com a natureza, com a vida, com os meus projetos, a alegria de viver, o entusiasmo. Então, a gente vê que esse sétimo chakra ele está saudável, harmonioso. Quando tem pouca energia nessa dimensão imaterial, aí o que é que acontece? A pessoa fica materialista, fica muito ligada na matéria. E quando tem muita energia nesse centro de força, a gente encontra pistas daquela pessoa se sentir superior, porque é muito espiritualizada, é a ilusão da superioridade. Então, são disfunções dos centros de força que, quando a gente for fazer as nossas medidas e encontrar os nossos valores, tá, o meu quinto chakra, ele está com muita energia, mas o que é que significa isso? Então, vocês vão receber esse material, vão ter esse gráfico de consulta para vocês entenderem os valores de vocês ou de outros, à medida que forem surgindo, para que vocês possam ir compreendendo que cada um desses centros de força, a gente vai viver ele muitas vezes durante o dia, durante o mês, durante o ano, durante a cada ciclo de 7 anos, e a gente vai viver ele, cada chakra desse, de uma forma diferente à medida que a gente consiga amadurecer. O que é amadurecer? Viver ele no seu equilíbrio em profundidade cada vez maior. Então, assim, temos uma vida para a gente ir se lapidando para termos os 7 principais chakras num equilíbrio bacana, todos equilibrados e com profundidade. Porque, assim, o que é profundidade? Eu posso enfrentar uma situação. Conforme a minha maturidade, eu vou enfrentar de um jeito. Mas, à medida que eu me fortaleço para enfrentar com mais força, eu já enfrento de outro jeito. Então, é um caminho de vida que a gente pode ir se lapidando baseado nos centros de força. É uma orientação bem bacana. Eu vou pedir agora para a Maísa passar para